Eu tava curtindo aquele cineminha em casa, vendo a série Watchmen da HBO, aquela inspirada nos quadrinhos do excêntrico Alan Moore, quando um episódio da série que não tem nos quadrinhos me chamou a atenção. A série mistura realidade e ficção, então eu não sabia se aquilo era verdade e fui pesquisar e descobri que sim, aquele episódio hediondo, aquele massacre aterrador tinha acontecido. Era verdade que existiu o massacre da Black Wall Street. Exatamente 100 anos atrás, uma massa de homens brancos perseguiu e abriu fogo contra a população negra de Tulsa, em Oklahoma. Rolou até bombardeio aéreo dentro de uma cidade americana. No fim das contas, um bairro inteiro, considerado um dos mais proeminentes da comunidade negra dos Estados Unidos, foi todo colocado abaixo. Em 1921, mais precisamente nos dias 29 de maio e 1 de junho, um bairro em Tulsa, no Oklahoma, nos Estados Unidos, vivia a era do ouro de uma comunidade negra local. Ele se chamava Greenwood, tinha cinema, farmácia, escolas, era um bairro super grande e pujante. E tinha um centro econômico que já chamava atenção no país mesmo, que ficou conhecido como a Black Wall Street até. Era um oásis de prosperidade, numa época inclusive que a Ku Klux Klan imperava em Oklahoma e negros eram assassinados em crimes de racismo por todos os Estados Unidos. A tensão velada desse lugar era uma espécie de guerra fria local. Bastava um estopim para a coisa explodir. E esse estopim acabou acontecendo. E o meu amigo Ronilson Pacheco, mestre em teologia pela Columbia University, pode explicar melhor. É um roteiro que segue basicamente o que marca o roteiro de linchamentos e agressões da supremacia branca às pessoas negras nos Estados Unidos. Esse é um padrão muito comum. O estopim começa a partir de um jovem negro que, assim, a história diz que ele tropeça, desequilibra, alguma coisa desse tipo, e ele meio que cai para cima de uma mulher branca num elevador de um edifício. Ele trabalhava como engraxate, né? Só que a mulher se assusta, ela sai gritando, aí o balconista do prédio, o recepcionista, né, sei lá, do prédio, deduz ali a partir desse movimento que ela saindo assustada, um jovem negro que está se aproximando dela de uma maneira mais brusca, que ela sofreu uma espécie de assédio, uma tentativa de assédio. Uma notícia sobre esse incidente saiu na mídia local, mas totalmente distorcida, estilo fake news mesmo, e acabou inflamando a comunidade branca. Um grupo de negros foi até a delegacia no centro, onde o garoto estava preso, para protestar contra a prisão dele, que era totalmente arbitrária e injusta. E aí um grupo de brancos resolveu ir interpelar. Rolou confusão, briga, tiro pro alto e aí já viu. Uma quadrilha de brancos armados se juntou e rumou em direção ao bairro negro, que ficava do outro lado da linha do trem. Quando eles chegaram lá, alguns negros tentaram se juntar para se defender com armas, mas eles estavam em muito menor número e foram mortos na hora. Os brancos começaram a atear fogo à cidade. Um caminhão dos bombeiros de Tulsa chegou para tentar apagar o incêndio e esses brancos ameaçaram com armas, mandaram eles darem a volta e ir embora, deixaram a coisa queimar mesmo. Em determinado momento, aviões particulares começaram a ser usados pelos brancos, que eles atiravam de lá de cima bombas incendiárias e davam tiros até nas famílias que estavam tentando fugir. Mais de 200 lares foram queimados, aquela cidade vibrante virou ruínas de um dia para o outro. A cidade ardeu por 2 dias, foi declarada lei marcial e a Guarda Nacional dos Estados Unidos chegou até a cidade para tentar controlar a situação, mas já era tarde demais. E foi aí que começou o apagamento dessa tragédia da história americana. Hoje, estudiosos calculam que mais de 300 negros foram assassinados nesses 2 dias. Mas as primeiras notícias que saíram nos jornais da época diziam que só brancos haviam morrido e falavam em confronto racial, como se fosse uma coisa dos dois lados e não um massacre em si como foi. O fato foi apagado dos arquivos municipais de Tulsa também. Inclusive a notícia tendenciosa, aquela fake news que eu falei, que deu origem a essa história toda, foi apagada. E pior, até hoje ninguém sabe onde estão os corpos dos negros assassinados nesse massacre. Essa tragédia ia fazer exatamente 100 anos. E talvez alguém se lembre dela na mídia, role alguma matéria especial, alguma cerimônia pequena no local, mas se você, como eu, nunca tinha ouvido falar nisso, a culpa não é nossa. Essa história não foi esquecida, ela foi deliberadamente apagada dos registros da história dos Estados Unidos.
Algo desse tipo não é uma fatalidade, né? As pessoas não vão esquecendo. Esse apagamento, né, com relação à violência dos corpos negros e contra a comunidade negra nos Estados Unidos, ele é sistematicamente construído, né? Isso você vê pelas memórias, pela lembrança. Grande parte dessas memórias ou é feita pela comunidade negra, né? O mês o mês da população negra, o ano da comunidade afro-americana, ou você não tem essas comemorações, porque o trabalho, o esforço é de apagamento. Falar sobre isso é dividir os Estados Unidos, essa é a ideia. Hoje, se você for em Tulsa, no Oklahoma, não tem nenhum monumento grande, não tem uma placa, uma menção a esse episódio, como ele deveria ser lembrado, para que nunca mais esquecesse e se repetisse alguma tragédia como essa. Ele foi um dos episódios mais trágicos da história americana, mas só em 1977 uma comissão começou a investigar esse incidente. Quem nasceu antes disso sequer ouviu falar desse fato nos livros de história na escola. E até hoje, os familiares das vítimas desse massacre tentam lutar na justiça por algum tipo de reparação. Coincidentemente, quase que no mesmo dia que marca o massacre de Tulsa, o mundo se lembra do assassinato de George Floyd, que foi estopim dos recentes protestos do Black Lives Matter pelo mundo. Será que teria acontecido um George Floyd se o massacre de Tulsa não tivesse sido apagado da história? As razões que como eu disse, né, que fazem o estopim para Tulsa, ela continua ainda muito presente na realidade americana. Ela foi predominante até pelo menos a década de 60. Muitos linchamentos, muitas agressões, muitos assassinatos de pessoas negras começaram a partir das mesmas razões que estão presente em Tulsa. E acho que tem algo assim no caso do George Floyd. Eu ainda sou muito marcado, acho que muitas pessoas são, né, marcados pela estética do assassinato do George Floyd. Essa estética simbolizada pela frieza do Chauvin, sabe, de não precisar sequer usar as mãos, com as mãos no bolso, pressionar o pescoço do Floyd até a morte, enquanto ele implora pela vida. Eu acho que talvez isso tenha sido algo que mexeu tanto com a comunidade negra nos Estados Unidos. Essa estética, estética de superioridade, ela está presente em Tulsa, ela está presente em todos os eventos semelhantes na história da comunidade negra nos Estados Unidos. Ela segue rigidamente um roteiro que sempre esteve presente. Brothers gone, but the Floyd name still lives on. E é isso, mais um vídeo. Curte você aí, por favor. Você toma esses 3 segundinhos para apertar ali o curtir, faz a maior diferença para o vídeo aparecer para mais pessoas, aquela coisa do algoritmo do YouTube. Aí, se você não é inscrito, um absurdo você fazer isso, se inscreve agora no canal. E principal, agora eu quero contar com a galera que assiste. Comenta aqui, manda aqui nos comentários que outra história pitoresca ou algum assunto que você quer que eu aborde em outro vídeo. Comenta aqui que eu vou colocar lá na lista para escolher o que fazer da próxima vez. E se você não sabe, esse canal é mantido pela comunidade que a gente tem lá no Apoia-se. Vou colocar um endereço aqui em algum lugar e clicável ali também embaixo, que é para você participar do nosso grupo de WhatsApp, nos encontros que a gente tem por Zoom e acompanhar o making off desse canal e dos vídeos desse canal. E basicamente é isso, né? Eu ainda não tenho aquela assinatura final, aquele tchauzinho, aquele slogan. Então, tchau, boa noite, fique com Deus. Tchau, tchau.